Oi, pessoal. Estamos de volta para gravar o 5º episódio do LamiCast. Um episódio feito para você, né? Um episódio que fala de saúde, medicina laboratorial e conversa com diversos profissionais da área de saúde aqui do nosso Cariri. E hoje, mais uma vez, um dia especial. Eu recebo a doutora Margarete Arraes aqui, médica ginecologista do Espaço da Mulher, Clemi Arraes, né? Para conversar sobre rotina laboratorial na prática clínica da médica ginecologista e falar também de saúde da mulher. Afinal de contas, a gente está no mês de outubro, né? E aí é um mês muito importante, né, doutora Margarete? Exatamente. Um mês que a gente, lá no laboratório Clamic, na Clemi Arraes de uma maneira geral, a gente gosta muito de exaltar a saúde da mulher e acabamos criando uma condição muitas vezes mais facilitada para dar acesso à prevenção, né? E aí eu acho que não seria menos oportuno do que o mês de outubro, entendeu? Para a gente conversar sobre tudo isso. Então, doutora Margarete, muito obrigado por a senhora estar aqui conosco, certo? Eu, antes de iniciar a nossa conversa, vou te entregar essa lembrancinha da Roval aqui, que é nosso parceiro, todo episódio está aqui conosco. A Roval também, parceira de todos nós, né? É, gente boa demais o pessoal lá. A pessoa do Jair. Exatamente. Obrigada. E aí é o seguinte, eu queria aproveitar, né, o mês de outubro para falar mais sobre alguns aspectos de prevenção, mas não tem como a gente não falar um pouco da rotina ginecológica como um todo, certo? E aí eu acredito que iniciar essa conversa explorando alguns exames que participam da rotina da mulher desde muito cedo seria fundamental, porque eu acredito demais que um hemograma, por exemplo, ele vai estar ao longo da vida de todos nós, né? Seja mulher, seja homem, sempre vai estar presente. Também acredito que controle de função renal, certo? Uma rotina como ureia, creatinina, taxa de filtração glomerular, certo? Um controle de função hepática, certo? Tanto de função como dosagem de albumina, por exemplo, ou atividade inflamatória como as transaminases, eles vão estar presentes ao longo da vida. Mas eu acho que em alguns momentos mais específicos é preciso olhar para a bioquímica do ferro, Sim. certo? Ferro sérico, ferritina, índice de saturação de transferrina. E depois a gente vai falar um pouco também da importância de alguns ciclos hormonais, certo? Isso. Na rotina ginecológica. Mas eu queria que a gente iniciasse essa conversa falando sobre isso. E aí, essa prática laboratorial que eu falei aqui, ela está de fato tão presente na rotina da mulher? Dentro do consultório da ginecologia? Antes de tudo, eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui. Praticamente não existe a ginecologia sem o laboratório, porque infelizmente a gente não consegue trabalhar, a gente tem que trabalhar junto, queira ou não. Então, é uma rotina que a gente tem que levar em consideração a partir de, digamos assim, da adolescência. Porque eu não trato criança, mas a partir da adolescente a gente já começa a ter uma rotina mais intensa, né? Então, as adolescentes hoje, elas vêm com muitas queixas menstruais, hipermenorragia, dores, cólicas. Então, a gente vai saber o que está acontecendo com elas nesse período da vida. Para isso, a gente precisa do laboratório. O laboratório aí vai incluir a parte hormonal toda, que seja condizente com a adolescência, mas nós vamos ter ferro, ferritina, transferrina, nós vamos ter o hemograma completo e alguns outros exames, dependendo de queixas das adolescentes. Mas nessa fase aí, realmente, a gente precisa muito do laboratório. E assim, são exames mais que estão ali para triagem, né? De fato, fazer exames por rotina. A gente não são, claro, né? Bioquímica do ferro, muitas vezes, ela pode elucidar a anemia ferropriva ali pra gente. Sim, e que é extremamente comum no adolescente, né? Porque o adolescente, queira ou não, ele tem um fluxo sanguíneo mais exagerado na menstruação. Perfeito. Então, é um complemento à nossa rotina. Independente de estar sentindo ou não alguma coisa, sempre que vem um adolescente para uma rotina, a gente tem que lançar mão de vários exames laboratoriais, para saber realmente a que nível está a saúde daquela menina. Perfeito. E nessa adolescência, a gente já inicia com a realização de alguns exames hormonais? Por exemplo, o LH, o FSH, a progesterona, eles já estão presentes ali desde a adolescência?
E ao longo da vida, outros exames passam a ter uma participação mais ativa, certo? Nessa rotina laboratorial dentro da ginecologia, ou não vai mudar? Inicialmente sim, né? Você chegou para uma adolescente, você tem que investigar o que está acontecendo com ela. E hoje é o seguinte, se as adolescentes hoje, elas iniciam uma vida sexual muito cedo. Então, a gente tem que também pesquisar a parte de ISTs, nessas adolescentes que já têm uma vida sexual ativa. Então, já é mais um exame de laboratório que a gente precisa lançar mão nessa fase. Antes, a gente lançava mão em pessoas que já tinham, além da adolescência, 20 anos, 20 e poucos anos, mas hoje, abaixo disso aí, já é uma coisa extremamente comum. Nesse caso, a senhora fala ali de começar a fazer uma rotina de HIV, né? Pesquisa de HIV, Isso, HIV, pesquisa de hepatite. Hepatite B, hepatite C. Então, todas essas doenças, sífilis, o PDRL, né? O sífilis, né? A gente tem que levar em consideração nessa fase. Perfeito. E eu acho que, pelo menos eu vejo isso, certo, doutora? Me parece que o controle da função tireoidiana também está mais presente na mulher. Sim, né? Aí faz parte das dosagens hormonais, porque normalmente a gente pede o TSH junto com as outras coisas, LH, FSH, o TSH, o T4 livre, e muitas vezes a gente precisa associar outras dosagens hormonais, além desses daí que eu estou relatando. Perfeito. E quando a gente começa a pensar mais em algumas patologias, certo? A gente vê que está muito em alta falar sobre endometriose. Né? Impressionante como a gente vê isso hoje nas redes sociais. E de uma maneira geral, eu acho que a medicina tem olhado de uma forma muito abrangente para esse tema, né? E, pelo menos para a medicina laboratorial, um dos exames que a gente entende que faz parte dessa rotina é a dosagem do CA-125. Não é, obviamente, um exame específico para isso. Não é um exame de diagnóstico, mas ele tá presente nessa rotina, principalmente para ajudar no diagnóstico ou no controle? Tá. Hoje a gente vê muito falar sobre endometriose. É uma doença extremamente comum, mas por quê? Porque a gente tem como dar um diagnóstico de endometriose. E a gente tem como continuar acompanhando essa paciente com exames laboratoriais. A endometriose sempre existiu. Infelizmente, demorou muito a ser compreendida, a ser entendida e a ser diagnosticada. Mas a endometriose, a gente tem que ter em mente, sempre que entrou uma paciente, a gente tem que ter em mente que pode ter um risco para endometriose. Onde está o laboratório aí nessa fase da endometriose? O CA-125, como você citou, ele é extremamente importante. A gente não faz um CA-125 com frequência em pacientes que não têm riscos para endometriose, mas quem tem, a gente tem que acompanhar com o CA-125. E também em pacientes que a gente tem risco para câncer de ovário, ele é extremamente importante também. Aproveitando que a gente está falando sobre prevenção, né? Eu acho que no caso da endometriose também é extremamente relevante a rotina de imagem, correto? A rotina de imagem para nós... Eu acho que até mais do que a rotina laboratorial, né? Mas uma coisa está associada à outra, né? Normalmente a gente não vai ter a imagem sem o laboratório. Por quê? A imagem define, mas o laboratório acompanha. Então, a gente normalmente trabalha com tudo junto. A imagem seria o quê? Uma ultrassom não uma ultrassom comum, mas uma ultrassom transvaginal para mapeamento de endometriose ou uma ressonância magnética. Os dois são bons? Todos os dois são bons. Se a gente puder fazer os dois, melhor ainda. Se não, a gente fica com o que tiver mais capacidade de ser feito para aquela paciente. Perfeito. Estamos em outubro, certo? E aí não tem como não falar desse tema prevenção e aproveitar essa palavra para falar de citologia, né? Sim. Tanto a citologia convencional como a citologia em meio líquido. E aí, doutora? A importância desse exame na rotina da saúde da mulher? Porque esse sim, né? Esse é um exame praticamente de rotina anual. Isso. Certo? E assim, inicialmente a gente vai falar do citológico, depois a gente vai falar dos testes moleculares. Eu posso ter, a partir dessas rotinas, o diagnóstico de câncer de maneira
bem inicial, ou posso, inclusive, me atever a algo que nem é lesão ainda, quando a gente estiver falando, por exemplo, da pesquisa do HPV a partir de painéis moleculares, correto? Isso. Então, fala um pouco para a gente assim, da importância do citológico na rotina da mulher. Então, a gente está num mês realmente propício para a gente falar sobre isso. A rotina citológica, ela deve iniciar a partir da idade em que a paciente iniciou sua vida sexual. Não teve vida sexual ativa, a partir de 25 anos, a gente tem que iniciar a rotina para o Papa Nicolau. Isso anualmente. O ideal é que seja anualmente. O Ministério de Saúde, às vezes, ele prolonga esse tempo, mas por problemas realmente que não são inerentes ao laboratório que a gente consegue trabalhar. É por conta do laboratório público, né? Então, às vezes, eles têm mais dificuldade. Mas a gente sempre indica a rotina do Papa Nicolau anual. Certo? É uma rotina em que a gente tem condição de diagnosticar, às vezes até 10 anos antes que apareça realmente uma lesão cancerígena, e isso dá uma margem de segurança bem grande para as pacientes, né? E qual a diferença hoje de você fazer uma citologia convencional para fazer uma citologia em meio líquido? A citologia em meio líquido hoje, ela já abrange uma perspectiva melhor e maior para o Papa Nicolau. Por quê? Porque ela estabiliza um pouco mais a lâmina, ela tem capacidade de ver melhor as células, e nesses casos aí, pesquisa de HPV, pesquisa de outros painéis para ISTs também são bem comuns. Então, a gente não pode, infelizmente, substituir rapidamente a citologia convencional Sim. pelo meio líquido, mas o meio líquido realmente ajuda bastante. Além de agregar nessa qualidade, né, da citologia Da em imagem, si, eu acho que ele vai agregar muito nas possibilidades de diagnóstico. Né? Exatamente. A partir do laudo do citológico lá em meio líquido, daquele material já coletado, muitas vezes a paciente nem vai precisar voltar ao consultório ginecológico para uma nova coleta ou até mesmo ao laboratório, porque a partir daquele material, se houver uma suspeita, por exemplo, de HPV, de IST, já podemos pensar, certo, num painel para IST, seja ele de 7 patógenos, seja um painel como hoje o laboratório Lamic faz, de até 11 patógenos. Mais completo, né? Uma genotipagem do HPV de alto risco. Isso. Né, ou apenas um PCR para identificação do HPV de subtipo 16, subtipo 18, né? Então, acaba agregando muito nisso, porque, inclusive, diminui não só essa necessidade do paciente voltar ao consultório, mas também o processo, o custo do processo como um todo, né? Facilita muito a vida para o paciente, para o médico e para o próprio laboratório. E aí é por isso que o laboratório Lamic, nos últimos anos, investiu muito em tecnologia da biologia molecular, pensando na saúde da mulher, né? Hoje a gente tem uma genotipagem completa. A gente faz a genotipagem de 17 subtipos de baixo risco oncogênico, de 18 subtipos de alto risco oncogênico. Tudo bem. Não há necessidade da gente estar tentando identificar esses subtipos de baixo risco oncogênico, né? A gente sabe que a maioria do câncer provocado pelo HPV deriva do subtipo 16 ou 18. Mas a gente sabe que os outros também estão presentes, tem risco oncogênico, e aí você tem um painel que pode identificar até 18 subtipos, é fantástico, né? É mais segurança para nós também, né, ginecologistas. Quando a gente recebe um laudo, que o laudo tem a genotipagem já pronta. Então, isso para nós facilita muito a nossa vida. Eu acho fantástico, certo? Assim, eu tenho batido muito nesse ponto da qualidade, né, da inovação, da tecnologia que a gente tem trazido para a região do Cariri. Eu sei que vocês fazem muito isso também na imagem, né? Isso é trazer cada vez mais a excelência em saúde para a população da nossa região. E aí, seguindo nessa conversa, né, eu acho que a prevenção do HPV, ela não se inicia num processo através da realização de um painel molecular, de um PCR, certo, para a identificação de qualquer um desses subtipos. Porque o ideal, na verdade, é que a gente consiga evitar a infecção. Né? E aí, quando a gente fala sobre isso, é inevitável falar sobre vacinação. Né? Isso.
até pouco tempo atrás, a gente tinha a Guardazil quadrivalente, né? Que protegia contra o subtipo 6, o 11, o 16 e o 18. Hoje a gente tem a nonavalente. A proteção é bem mais ampla, né? Protege contra esses 4 que eu acabei de falar, mas acaba também protegendo contra outros 5 subtipos de alto risco oncogênico, né? E aí eu queria que a senhora falasse um pouco para quem assiste o LamiCast, né, a importância também, não só de você fazer o diagnóstico, mas de trabalhar a prevenção. Eu acho, sabe, doutora, que é algo que a gente tem que alimentar muito a sociedade, certo? A gente vê no dia a dia, por exemplo, o mês de outubro agora, a gente lança uma campanha de incentivo, certo? A prevenção, a vacinação, com a vacina nonavalente, né, contra o HPV. E é impressionante como o pessoal ele adere a esse momento. Mas, tirando o mês de março, né? tirando o mês de outubro, que a gente faz uma ação muito forte em cima disso, me parece que a sociedade não percebe a importância de fazer, certo, o seu esquema vacinal em relação a isso aí. Não valoriza muito, mas assim, nós ginecologistas sempre pedimos o esquema de vacina das pacientes. Seja adolescente, seja no menarca. Na menopausa não tem tanta importância, mas a gente também, às vezes, precisa. Então, vacina para HPV é extremamente importante. A gente não pode dispensar. O ideal seria que, a partir de 9 anos, todas as adolescentes pudessem fazer uso da vacina. Não existe, às vezes elas chegam lá e perguntam, eu posso ainda fazer, pessoas com 40 anos, eu posso fazer vacina para HPV? Claro que pode. E deve. Não só as adolescentes, que é o grupo de maior risco, porque está naquela fase de 9 a 14 anos, para o Ministério da Saúde, mas para nós que trabalhamos com a parte de prevenção, essa idade não tem esse limite, né? A partir do momento em que a paciente precisa, ela vai fazer uso da vacina. Então, é importante que a gente esteja atento, de preferência, para a nonavalente. Mas nem sempre a gente consegue que as pacientes queiram a nonavalente, eu acho que por custo também. É mesmo, doutor? Isso ainda acontece? Acontece. Não porque elas não entendam que a vacina é importante, mas às vezes o custo da nonavalente ela é bem maior do que o da quadrivalente. Mas a quadrivalente ela já está predominando para todo mundo. Agora, é importante que a gente faça a prevenção dos 9, exatamente. Quanto mais subtipo você tiver para prevenir, melhor. O que eu acho importante também colocar é que, assim, eu faço minha rotina ginecológica e aí é uma recomendação, inclusive, do Ministério da Saúde, né, fazer a citologia mais o PCR para HPV, de alto risco oncogênico, que aí vai identificar o 16 e o 18 e vai dizer se tem um dos outros subtipos, certo? Mas eu tive HPV, certo? Tenho, né? Eu devo fazer uso da vacina? Sim, né? Porque afinal de contas você tem um subtipo. Você vai estar levando a proteção contra os outros subtipos que também têm risco oncogênico e que você também pode se contaminar, correto? Não, muita gente chega lá e pergunta, porque gente que já tem diagnóstico de HPV, eu posso tomar vacina ou não tem mais sentido? Pode tomar e tem muito sentido você tomar. Porque você está contaminada com um tipo, mas você tem outros subtipos que podem contaminar novamente e a vacina vai lhe proteger. Perfeito, perfeito. A gente falou aqui sobre rotina laboratorial de maneira mais diversa, né? Como eu disse, a presença desde um hemograma, certo? Um ureia, uma creatinina, que faz parte da rotina da mulher em qualquer faixa etária, certo? A gente falou do momento que ela começa a ter o acompanhamento do seu ciclo hormonal, certo? A gente falou de patologias como é o caso da endometriose, que é super relevante também a medicina laboratorial nessa rotina, e a gente manteve o foco ali principalmente na prevenção, né? A partir da rotina da citologia e da prevenção do HPV a partir dos testes moleculares. E por que a gente está falando disso tudo, né? Exatamente pelo momento que a gente vive. Chamar a atenção da sociedade para
a importância do mês de outubro... Prevenção também, né? O mês de outubro é considerado um mês de prevenção, Isso. não só do câncer de mama, né? Mas ela engloba muitas coisas. Eu percebi isso, sabe, doutora, ao longo do tempo, assim, a conversa sobre o outubro rosa, ele circulava muito em torno do câncer de mama, né? E ao longo dos anos isso foi mudando, né? Hoje o foco está mais na prevenção, no cuidado da mulher como um todo, né? Da saúde da mulher mesmo. E aí o que a senhora gostaria de dizer para quem está assistindo o podcast um pouco sobre isso, assim, a importância desse cuidado, entendeu? E que, na verdade, não fique só restrito ao mês de outubro, que possa ser algo feito com uma frequência bem maior. Isso. Afinal de contas, eu acho que, assim, trabalhar a prevenção é bem mais relevante para a sociedade do que trabalhar ações curativas. Tratar a doença também, né? Exato. Então, quando você previne, você vai evitar que a doença ocorra. E isso é muito mais gratificante, tanto monetariamente como também para a paciente, né? Você não vai ter tantas alterações significativas se você previne, né? O mês de outubro, realmente, ele ficou muito tempo na prevenção do câncer de mama. Só que hoje não. Hoje a gente previne as doenças da mulher de uma forma geral, né? Isso tudo elas já estão entendendo. É tanto que não é mais só aquele lacinho, né? Que hoje você utiliza de outras formas. Porque aquilo ali é uma, digamos assim, é uma prevenção que você faz não só do câncer de mama, é uma prevenção global de saúde da mulher. Perfeito. É impressionante, assim, e eu acho que a gente tem um papel muito relevante, sabe? Porque quando a gente faz as nossas ações, né, que chamam a atenção da sociedade para um período como esse, é notório que a sociedade se sensibiliza. É natural que mulher, ela consome mais rotina laboratorial do que homem, certo? 70% do público do laboratório é mulher. Mas homem não quer nem ir para o médico, né? É difícil de chegar lá. Mas a gente tem que mudar isso, né? A gente tem que conversar com eles, a gente vai cada vez conversar mais. Mas mesmo ela sendo predominante, no mês de outubro, certo? Cresce muito. Aumenta isso. muito, né? E aí é por isso que eu acredito que serviços como o Laboratório Lamic, sabe, a Clínica Arraes, eles têm papéis fundamentais. Quando a gente aproveita esse período para estimular a sociedade a fazer prevenção através de nossos exames, entendeu? E a gente traz isso numa condição que muitas vezes é bem diferente da prática do dia a dia, exatamente com qual propósito? Levar saúde para a sociedade. E aí eu queria aproveitar que a gente está aqui gravando o 5º episódio do Lamicast, sabe, doutora? Para dizer o seguinte, quem assiste a gente aqui, viu a gente falar naturalmente sobre a rotina da mulher, falar sobre prevenção, e lá no Laboratório Lamic, a gente inicia esse plano, né, essa ação de prevenção, entendeu? Com estímulo à realização do citológico, da pesquisa do HPV, da vacinação contra o HPV, em outubro, mas a gente não abandona. A gente pretende levar isso ao longo do mês de novembro também. Ou seja, em novembro a gente vai falar de saúde masculina, do homem, né? Certo? Mas a gente não vai abandonar esse propósito de continuar estimulando a sociedade feminina a se cuidar. Deveria ser de outubro a outubro, né? Pra gente não esquecer. Perfeito. Doutora, eu queria agradecer essa conversa, certo? Foram minutos muito ricos aqui pra gente, esclarecedores para a sociedade. Para mim é um prazer imenso conversar com a senhora, sabe, do carinho enorme que eu tenho. Sei, você também sabe, né? Tenho pela senhora, tenho pelo Dr. Clemi, tenho pelas meninas, entendeu? A admiração que eu tenho pelo serviço da Clemi Arraes, certo? Então, muito obrigado por ter vindo aqui conosco conversar um pouco sobre saúde da mulher e rotina laboratorial na ginecologia, tá bom? Eu que agradeço, viu, Léo? E assim, a gente faz parte do Lamic também, né? Porque quantos e quantos anos a gente vem trabalhando junto, né? Muito tempo. É uma parceria muito bonita. Eu também acho. E assim, a gente não tem só elogios, né? Para agradecer o Lamic e agradecer também a sua interação. E fico aqui à disposição. Pessoal, sempre que precisar, a gente está aqui de boa vontade. Pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso 5º episódio, tá bom? A gente conversou com a doutora Margarete Arraes. Foi uma conversa bem bacana sobre saúde da mulher. Acompanhe a gente lá no nosso canal no YouTube, Laboratório Lamic Oficial. Vai lá, segue a gente. É preciso seguir para toda vez que a gente liberar conteúdo novo, vocês
estarem sendo avisados sobre isso aí. E também acompanha a gente no nosso Instagram, né? Que a gente sempre coloca muito material legal lá, os cortes bem bacanas para vocês, tá bom? Mais uma vez, doutora Margarete, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês também, viu? Boa noite para todos.